O plano para conter os efeitos do tarifaço dos Estados Unidos deve sair ainda hoje. O presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin se reúnem para finalizar essa proposta. Igor Damasceno, nosso repórter lá em Brasília, está acompanhando essa agenda e vai trazer as informações para a gente agora. Quais setores devem ser contemplados e o que a gente já sabe que este plano vai trazer, hein, Igor? Bem-vindo. Evandro, boa tarde a você, boa tarde também a todos que nos acompanham. Boa semana pra gente. Olha, expectativa alta para o anúncio desse plano de contingência do governo federal para conseguir minimizar os impactos negativos que o tarifaço de Donald Trump pode trazer aos setores produtivos. O que nós apuramos é que tem uma agenda do presidente Lula com o vice-presidente Geraldo Alckmin daqui a pouquinho, daqui a cerca de 1 hora, aqui no Palácio do Planalto. E o que nós apuramos é que essa agenda serve justamente para o presidente Lula bater o martelo, finalizar os últimos detalhes para finalmente anunciar o plano de contingência. Na semana passada, a gente entrou aqui no 3 em 1 falando que esse plano deveria ser anunciado até amanhã, até terça-feira, mas diante dessa reunião, essa expectativa aumenta para que o plano seja anunciado pelo presidente Lula ainda hoje. São pelo menos duas linhas de frente. Primeiramente, que o governo federal deve então anunciar linhas de crédito com juros mais baixos, ou seja, facilidade de pagamento para os setores mais afetados. Aqueles empresários que vendem apenas para o governo dos Estados Unidos, para empresários norte-americanos e que já estão sendo afetados pelo tarifaço desde a semana passada, nesse primeiro momento o plano de contingência é para essas pessoas. Então elas vão ter juros mais baixos ao conseguirem financiamento do governo federal. Outro assunto, outra linha de frente que nós também apuramos é que para aqueles setores que vendem comida, alimentos perecíveis, o governo federal deve comprar desses empresários os alimentos para que eles não se percam e com isso não haja algum prejuízo. E o que o governo federal deve fazer com esses alimentos? Distribuir entre os órgãos públicos federais e também entre as escolas para alimentação de estudantes. Então é uma forma que o governo federal encontrou para não prejudicar esses empresários e ainda assim trazer algum tipo de lado social para a educação pública de crianças e adolescentes. O plano de contingência deve ser anunciado ainda hoje. Nós apuramos que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também deve estar nessa reunião, apesar de que não consta na agenda oficial de Fernando Haddad esse encontro com o presidente Lula. Nesse momento está tendo um evento aqui no Palácio do Planalto voltado para a área da educação. Terminando esse evento, o presidente deve se encontrar com Geraldo Alckmin. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Igor Damasceno. Um abraço para você. Se tiver novidade é só chamar a gente aqui. Geraldo Alckmin, inclusive, que tinha outras agendas nesta segunda-feira com alguns representantes do setor do agronegócio, teve de desmarcar por conta dessa reunião importantíssima com o presidente Lula em Brasília. Alan Gani, eu quero saber de você sobre esses benefícios que devem ser apresentados pelo governo federal. Estamos falando, então, do adiamento de tributos federais para os setores, linhas de crédito e também as compras públicas de mercadorias para os setores de alimentos. Há a possibilidade do governo exigir como contrapartida para os setores beneficiados por esse programa a manutenção da empregabilidade. Como é que você avalia tudo aquilo que está sobre a mesa agora? Olha só, Evandro, é claro que essas medidas trazem um alívio a curto prazo para esses setores. Nem precisa pedir a manutenção da empregabilidade, porque isso ocorrerá naturalmente. Agora, o que essas três medidas têm em comum? O impacto fiscal. E isso é um problema porque a gente já está numa situação fiscal complicada, isso pressiona a taxa de juros e depois é muito difícil tirar esses subsídios, sem contar que tem pressão dos outros setores também pelos subsídios. Ô Bruno Musa, o Alan Gani reforça aqui a pressão fiscal, que sempre vai permear todos os temas e anúncios que o governo federal fizer. Mas nesse momento em que a taxação, por enquanto, ainda não recuou para 36% dos setores que seguem impactados, você entende que o governo federal também não poderia se omitir? Qual que é o teu ponto de vista? Bem-vindo. Bom, vamos lá. Muito boa tarde agora, uma ótima semana para todo mundo. Eu vou além do plano fiscal que o Alan muito bem colocou. Claro que tudo isso, esses exemplos e tantos outros que estão sendo colocados, adiamento das tarifas, ou adiamento da parte dos impostos,
O que mais me preocupa é que o governo veio também e disse que há a possibilidade dele comprar alguns excedentes de produção. Além da parte fiscal, vamos lá, para deixar bem palatável para todo mundo aqui. Quando o governo subsidia alguma coisa, quando o governo deixa de receber esse tributo, ou quando ele obriga a empresa a manter a empregabilidade, tudo isso há uma interferência no setor privado, há uma interferência em preços, em atividade de negócios, que é simplesmente impossível de prever. A gente não consegue controlar esses fatores externos, os fatores exógenos. Para o governo colocar dinheiro nisso ou deixar de receber para escolher quais serão os setores privilegiados ou as empresas privilegiadas para receberem esses benefícios, há, obviamente, uma parte prejudicial ao restante da economia. Então, ele pega um dinheiro de uma parte e socializa esse dinheiro usando para esses setores que ele considera privilegiado porque acredita que será afetado pelas tarifas. Portanto, quando você obriga alguém a manter a empregabilidade, imaginemos que a atividade econômica começa a desacelerar, como de fato já está mostrando, porque não há mais espaço fiscal para o governo impulsionar a atividade econômica. Como é que você obriga alguém de uma empresa privada a manter um determinado emprego? E se essa empresa não consegue mais manter aquele emprego, dado uma desaceleração econômica? Como é que faz? Então, eu acho que toda e qualquer intervenção, ela supre aquela necessidade de curtíssimo prazo. Mas se nós pensarmos no médio e no longo prazo, ela cria problemas muito maiores. E é o que nós estamos fazendo. Nós estamos contratando problemas maiores quando a onda está começando a ficar já bastante grande, Evandro. Fala, Piperno, como é que você avalia, hein? Eu acho o seguinte, o governo, claro que ele não pode criar, digamos, um novo PERSE voltado a esse setor e que perdure aí ad eternum. Não pode ser assim. Agora, um projeto de curto prazo, um projeto com uma duração limitada, para que possa dar algum alívio momentâneo para setores que podem ir à ruína por causa disso, eu acho que é algo que dá para se pensar assim. Vejam só, eu não sou contra subsídios, aliás, eu não sou a favor de subsídios, nunca fui. Mas, se for uma coisa, por exemplo, até o fim do ano, durante um ano, por exemplo, dá mais espaço para o pagamento de impostos. Ele não vai deixar de pagar impostos, ele vai eventualmente ter algum prazo a mais. Eu acho que esse é o tipo da medida que dá para pensar. Comprar, por exemplo, produtos perecíveis ou ajudar com que os estados e municípios o façam, até para abastecer, por exemplo, rede pública de ensino, eu acho uma medida inteligente. Você não vai jogar comida fora. Já está lá produzido, o que vai fazer com isso agora? Jogar fora? Não. Então, vamos tentar, por exemplo, levar isso para quem possa, de fato, consumir, no caso, rede pública de ensino. A rede pública de ensino ela tem que comprar comida de qualquer jeito. Existe um negócio chamado merenda escolar. Então, alguns produtos, durante algum tempo, podem ser canalizados para esse fim. Agora, vejam só, a gente está falando também de setores, de alguns setores industriais, principalmente localizados nos estados do Sul, formados por pequenos empresários. Então, é óbvio que se o governo der agora um alívio, não dá também para esses setores cruzarem os braços e falar, bom, estávamos dependendo dos Estados Unidos, agora com o tarifaço nós vamos perder esse mercado, então nós vamos ficar para sempre de braços cruzados esperando ajuda. Aí não. Então, por isso que eu defendo que esse auxílio ele tenha um prazo. Não dá para ser concedido indefinidamente. Ô Zé Maria Trindade, como é que você avalia, né? Porque a gente já viu outros programas serem implementados e depois, para que eles fossem retirados, foi um quiprocó. Bem-vindo. Obrigado. Olha, um escritor britânico, ele criou a Lei de Parkinson. É uma lei muito interessante e que é muito usada na gestão, que diz o seguinte: um trabalho, ele se estende ao tempo que é dado a ele, né? Então, se você tem um determinado trabalho e determina que ele tem que ser feito em 15 dias, ele nunca será feito em 2 dias, será feito em 15 dias. E mais, de que parece muito importante quando você estende o trabalho. Ele levou isso para a área pública e gestão e descobriu que empresas estatais, elas produzem cada vez mais caro o mesmo produto.
e a produtividade cai muito com o passar do tempo e aumentam as despesas, aumentam os funcionários, aumentam os custos, e é uma lei da gestão muito importante. Neste caso aí, a aplicação da lei de Parkinson é de que, quando se cria uma estatal para substituir outra, a outra que seria extinta não será extinta e a estatal criada para extinguir a outra também não é extinta. Nós temos vários exemplos assim no Brasil, de estatais criadas para privatizar uma empresa, a empresa não foi privatizada e a estatal criada para privatizar a empresa continua com diretores, salários e assim por diante. Então, isto é uma armadilha, é um perigo. Eu entendo, concordo com o Piperno, eu sou contra qualquer tipo de subsídio, eu acho que a economia se ajeita, existem leis que não podem ser desfeitas através de decretos, medidas provisórias, que são as leis da economia, assim como a lei da natureza, a lei da gravidade, por exemplo. Ela não pode ser extinta por uma votação em quórum total na Câmara dos Deputados. Então, é preciso com muita parcimônia. Mas em algumas emergências, é possível sim. Agora, o governo teria que analisar, e não há como fazê-lo, né? Analisar quais as empresas que devem ser fechadas. Algumas serão fechadas. As que dependem exclusivamente do mercado norte-americano não vão aguentar. Outras vão sobreviver. Eu conversava, por exemplo, com representantes da área de produção de alimentos, manga, né? O Brasil exporta muita manga. Eles dizendo o seguinte, que vão empurrar a manga lá a 50% e um mercado que se ajeite lá. Ou seja, as empresas vão oferecer uma manga mais cara e o consumidor final é que vai decidir se compra a manga do Brasil 50% mais cara ou não. Então, assim, o mercado vai se ajustar. Então, eu preciso muito cuidado. Agora, o governo está oferecendo crédito, fazendo algumas concessões, é o chamado gasto tributário. O gasto tributário é a arrecadação que não é feita. Deveria, mas não é feita. Isso é gasto tributário. Por outro lado, é exigir a garantia de manutenção de empregos. Isso para evitar uma demissão em massa, que seria muito terrível. Exatamente, Zé Maria Trindade. E eu quero aproveitar essa informação que você trouxe sobre a manga e ouvir a tua opinião, Alan Gani, porque ele menciona, os produtores dizem que vão socar a manga lá e aí o que eles vão fazer com o preço da manga mais alto é problema deles, até porque a taxação foi imposta pelo presidente da República do país deles, dos norte-americanos. Essa estratégia pode funcionar? Eu acredito que sim, né? Na verdade, eu sempre defendo que o protecionismo acaba sendo um veneno que volta contra si mesmo. Isso pode trazer uma inflação interna nos Estados Unidos. Não à toa, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, também deu uma série de isenções, porque ele sabe que aquilo iria prejudicar a sua economia. Então, ele deu isenções em produtos do agronegócio e também para a Embraer. Agora, é claro que nos demais produtos pode trazer aumentos de preços e aí eu acho que o empresário brasileiro, enfim, tá no seu direito, vai vender e quem acaba pagando essa conta é o consumidor norte-americano, nesse caso específico. Ô Bruno Musa, você acredita que os norte-americanos podem enxergar Donald Trump como o cão chupando manga? Acho que tem uma divisão bastante grande. Eu falo com o pessoal ali da minha área, da parte de investimentos, e eu vejo uma opinião bastante diversa com relação a isso. Aqueles que começam a entender, e o meu mundo ali é falar com o pessoal de gestoras, grandes fundos de investimento e tudo mais, né? Então tem uma divisão bastante grande. Quem pensa única e exclusivamente na economia, pelo menos dos que eu falei, tendem a ir contra no sentido de achar que isso vai impactar de alguma maneira, né? Ou impactar bastante, de maneira severa. Já aqueles que pensam da forma geopolítica, muitos acreditam que há um caminho para o que ele vem buscando. E é basicamente aquilo que a gente falou, não importa se concorda ou não, mas seria um caminho factível para o que Trump vem acreditando ser os problemas, tanto geopolíticos como da parte econômica. Então, acho que há uma divisão, eu acho que no começo essas ideias, elas realmente parecem o fim do mundo, logo depois elas tendem a se acalmar. Não acho que haverá um problema inflacionário severo por conta disso. Para mim, problemas de inflação, eles são muito mais quando a moeda perde, de fato, o poder de compra. As tarifas, elas podem ser uma alta de preços temporária. Portanto, eu acho que é um problema muito diferente entre uma inflação estrutural versus uma alta de preços que seja temporária. Eu acho que tem uma diferença bastante grande nisso. Mas eu queria só complementar que de tudo que foi falado pelo Piperno, pelo Zé Maria, o Alan,
Tudo que nós falamos é, ok, haveria soluções do governo intervencionista no curto prazo que poderia solucionar, mas no fundo todos mostraram a grande preocupação daquela frase que eu sempre bato na tecla: não há nada mais permanente do que um imposto temporário. Tudo que vem como benefício você nunca consegue tirar, ainda mais faltando 1 ano e meio para a eleição e à beira de uma situação dramática fiscal.